Meus irmãos, graça e paz, amém? Eu lhe convido nessa noite a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, segunda Reis, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 38. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 38. Se você encontrou, puder ficar de pé, vamos ficar de pé para fazermos a leitura do texto. O texto nos diz assim: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais essa oportunidade, e assim como tu tem feito em outras oportunidades, tu possa mais uma vez falar ao coração da tua igreja. Traz, Senhor, luz à minha mente nesse exato momento, mas ao mesmo tempo aquece o coração de meus irmãos, para que eles ouçam a tua voz e tenham como voz que vem dos céus, porque é a exposição pública da tua palavra nessa noite. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. O que me chamou a atenção de imediato, quando eu abri ou me aventurei a pregar nesse texto, foi o seguinte: a fome, irmãos, ela produz dor, a fome produz desespero, mas a fome também ela produz morte. Onde falta alimento, a vida entra em colapso, não tem como. E uma coisa me chamou muita atenção aqui, porque antes de adentrar no texto, eu gostaria de lhe informar, e você já sabe, que a primeira coisa que Jesus nos ensina a pedir ao Pai, sabe o que é? Pão. Jesus diz lá na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quando Deus levanta esse homem, o profeta Elias, e entenda uma coisa: Deus não levanta ministérios, Deus não levanta métodos, Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus, principalmente em tempo de crise. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que quando Deus levanta o profeta Eliseu, o juízo de Deus castigava a terra. A fome que existia nesse tempo nada mais era do que o juízo de Deus sobre um povo idólatra, que se prostrava a deuses estranhos. E Deus levanta esse profeta nesse tempo, irmãos, muito difícil. Para a sua informação, o tempo era tão escasso de pão, que a Bíblia nos diz que nessa época, uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata. Eu não sei se você apreciou alguma vez carne de jumento, eu acredito que não. Mas eu fico imaginando o que comer numa cabeça de um jumento. Talvez essas partes laterais e a língua, e fazer possivelmente um ensopado ou uma sopa com os ossos. Mas você há de concordar comigo que não deve ser a coisa melhor do mundo.
A escassez era tão enorme que por uma cabeça de jumento pagava-se R$3.200. Veja como era difícil a situação. Mas nesse texto, ou nesse tempo, existia um paradoxo. Qual? Enquanto faltava pão, ou tínhamos escassez de pão na terra, existia ainda pão do céu. Deus ainda falava com um grupo, e sempre é assim. Deus sempre tem o seu remanescente. Pode apostatar quem quiser apostatar, pode negar a fé quem quiser negar a fé, mas Deus tem os seus, e não falta pão, e aqui, pão espiritual para esse povo. Interessante, já vamos entrar no texto daqui a pouco. Quando você abre a sua Bíblia, não precisa, em Mateus capítulo 24, do verso 3 até o verso 5, é um sermão de Cristo, um sermão na realidade profético de Cristo. Cristo nos diz que o primeiro sinal dos fins dos tempos, apontado por ele, sabe o que é? O engano religioso. Mateus capítulo 24, do verso 3 até o verso 5. Ele alerta nesse sermão para o fato de que nos últimos dias se levantariam falsos mestres. Você não precisa ir longe para encontrá-los. Ligue sua TV. Com raríssimas exceções, há alguém que prega a verdade. Mas não apenas falsos mestres, falsos ensinos. A igreja brasileira é um solo fértil para a heresia e para falsos mestres. E interessante, ainda tem quem os escute. Por que os escutam? Porque não conhecem a verdade. Você jamais irá refutar o erro se você não sabe a verdade. É impossível uma ovelha não comer farelo se ela nunca experimentou trigo. É impossível. O que isso tem a ver, pastor, com esse texto que o senhor pregou? Tudo. Eu lhe chamo a atenção nessa noite para o verso 38 e o verso 40. Nós vamos pular de propósito o verso 39, mas iremos voltar para ele posteriormente. O verso 38 do texto que nós lemos, eu vou reler. Diz assim: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Primeiro ponto aqui nessa noite: havia ensino bíblico em Israel. Claro que havia. Aqui nos é apresentado um grupo de alunos dispostos a aprender a verdade. Esses homens, eles tinham sede pela verdade. Esses discípulos, capitaneados por Eliseu, eles buscavam a verdade. Mas o que me chama a atenção, eles não foram para qualquer seminário. Eles não entraram, me permitam esse termo, entre aspas, na primeira igreja que tinha uma porta aberta, e ele disse: eu vou entrar aqui. Negativo. Porque nesse tempo aqui, entre aspas, havia também um seminário aberto dos profetas de Baal. O antecessor de Eliseu teve que combatê-los fortemente. Heresias, pessoas que adoravam um Deus chamado Baal. Então esses homens ele teve discernimento de ir ao lugar certo e se debruçar sobre quem? Ou se debruçar sobre quem? Sobre os ensinamentos de um homem que tinha, em primeiro lugar, piedade. Eu não tenho dúvida disso. Se você lê a história de Eliseu, eu lhe aconselho a ler, no capítulo 4, verso 8 e 9, você lê quando chegar em casa. Eliseu sempre passava pela casa de uma viúva, em missão, chamada Sunamita. E certo dia aquela Sunamita olhou para Eliseu e disse ao marido dela: nós vamos construir um quarto aqui, obra de pedreiro, para que quando esse homem passe aqui, ele venha e possa pernoitar aqui conosco. E ela diz um detalhe muito grande da vida acerca de Eliseu. Ela diz: eu vejo que esse Eliseu, ele é um santo homem de Deus. Eliseu era aquele tipo de cristão, entre aspas, aquele tipo de profeta, entre aspas, que tinha
piedade. Ele sabia se relacionar com o sexo oposto. Ele não era um aventureiro, mas não só isso. Além dele ter piedade, ele tinha ensino correto. Ele era a voz profética. Em outras palavras, deixa eu resumir. Na figura de Eliseu, Eliseu reunia duas qualidades básicas para qualquer pessoa que se aventure a pregar. Primeiro, ortodoxia, teologia correta, ensino correto. Mas não só isso, ele tinha também piedade. Mas há outro ensinamento para nós no verso de número 38. Vou reler. Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. O que é que eu aprendo aqui também? Como ensinamento para nós: a fome, a pobreza, a crise não dispersou a comunhão religiosa desse grupo. Mesmo na hora da crise, e irmãos, convenhamos comigo nessa noite, como é difícil quando falta o pão. E nesse momento de escassez, onde, entre aspas, a igreja ou o seminário teológico de Eliseu estava passando por uma profunda crise, eles não se dispersaram. Eles não eram aquele tipo de pessoa que entra na igreja elencando só os problemas. Eles estavam juntos. Os problemas daquela comunidade não dispersaram aquele povo. Isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque o problema daquela igreja não conseguiram separar aquele povo. Eu acho interessante um grupo de homens de Deus desse, me perdoe o que eu vou dizer aqui, dizendo o seguinte: eu sou profeta de Deus. Hoje eu não tenho água em casa, não tenho carne em casa, não tenho feijão em casa, não tenho arroz em casa, só vou pregar a palavra de Deus. Eu sou a universal. Ele não se via para esse tipo de teologia da prosperidade, porque eles estavam pior do que a viúva de Sarepta. Eles não tinham nem um punhado de farinha, nem um pouco de azeite, eles não tinham nada. Era colocar a água no fogo e mandar alguém aventurar a pegar alguma coisa. Veja que contraditória é a teologia da prosperidade. E a Bíblia nos diz claramente que eles eram discípulos, que eles eram profetas, ou seja, que eles tinham palavra de Deus para transmitir para os outros. Isso fica claro para nós aqui. Mas há outro ensinamento para nós ainda no verso 38. E guarde para você nessa noite. Mesmo em uma comunidade cristã, mesmo em uma igreja unida, bem doutrinada, onde exista um culto, digamos assim, um púlpito forte, que tenham lideranças bíblicas, ainda existe o perigo de ter morte na panela. Veja que coisa interessante. O que é que eu quero dizer aqui como aplicação para nós nessa noite, com base nesse verso 38 e 40? Uma igreja, ela não é automaticamente fiel por estar crescendo numericamente. Não. É preciso que o crescimento seja saudável da igreja. Isso é muito claro nesse texto. O que é que eu estou querendo dizer? A igreja, ela não pode ser apenas uma aglomeração de pessoas, mas ela tem de ser um exército de pessoas convertidas, de pessoas transformadas pelo Espírito Santo. A julgar pelo critério apenas do crescimento, nós podemos errar. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos 70 anos, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. Nos últimos 70 anos, o budismo cresceu 147%. Em contrapartida, o cristianismo cresceu apenas 47%. Nem tudo aquilo que cresce. O que é que eu quero dizer? O crescimento numérico não deve ser o único aferidor para diagnosticar uma igreja verdadeira. Não é porque a igreja esteja crescendo, necessariamente Deus está nela. Verdadeiramente não. Mas por outro lado, contudo, porém, além do mais, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Que Deus se preocupa com números. Nós não podemos crescer por crescer,
Mas a gente tem também que entender que a igreja é um organismo vivo, que naturalmente ela tende a crescer, mas esse crescimento, ele tem que ser saudável, ele tem que ser de forma natural. Se o crescimento de uma igreja ela é desordenado, ou seja, negociando valores, ela certamente crescerá doente. Eu gostaria de dizer algo aqui a você nessa noite. A igreja ela cresce naturalmente desde que ela seja fiel. E para ser fiel, nós temos que voltar a pelo menos duas coisas: a palavra e a oração. Olhe bem, hoje eu fiz minha devocional em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela era aquele tipo da igreja que era viva aos olhos dos homens, mas ela era morta aos olhos de Deus. Ela tinha nome de que vivia, mas na realidade ela era morta. Mas interessante, ela não era morta, ela não foi morta por conta da heresia. O que estava matando a igreja de Sardes não era o falso ensinamento, como é o caso aqui, mas era o mundanismo. Deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite. O pecado não confessado e abandonado, ele petrifica o coração. O que eu estou querendo dizer a você? Que em Sardes, sabe por que a igreja de Sardes estava prestes a morrer? Porque o pecado, ele mata a vontade da gente buscar as coisas de Deus. Quando você vê alguém que não tem mais gosto com as coisas de Deus, que não tem mais prazer em culto, que não tem mais prazer em oração, que não tem mais prazer em meditar, que não tem mais prazer em ouvir alguém pregar a palavra de Deus, que não tem, irmãos, o menor sentido para ele participar de uma ceia. Quando você vê alguém assim, com certeza, o pecado está matando essa pessoa, porque ele petrifica o coração. Aquilo que a gente fazia às escondidas, nós já nem estamos aí se as pessoas estão vendo. Passa a ser uma normalidade na nossa vida, e isso é morte. É morte. Mas eu chamo a sua atenção agora para o verso número 39. Olha o que nos diz o texto sagrado. Eu vou ler o 38 para não perder o enredo, tá bom? Diz assim o texto: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. O verso que nós vamos nos ater agora, verso 39. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Você sabia que isso é a realidade hoje de muitas igrejas no Brasil? Há pessoas buscando desesperadamente o pão da verdade, mas só encontra comida envenenada. Infelizmente, as pessoas estão buscando nas igrejas o pão do céu, mas o que eles encontram lá são alimentos contaminados por tradições humanas. Hoje eu saí daqui, irmãos, Deus sabe como eu saí daqui hoje pela manhã, após ouvir a palavra ministrada hoje pela manhã, com tristeza, não pela palavra, mas porque pastor tem coração de pastor. Pastor que é pastor, ele não é mercenário, ele não pensa em cifrões, ele pensa em vida, ou senão não se aventure a ser. E hoje, quando o irmão Jânio pregava aqui, vinha à minha mente várias pessoas que estão debaixo dos mesmos ensinamentos que outros, mas que estão entregando o pior a Deus. E você vê isso dentro da sua igreja, meu irmão. É triste. Se um pastor, se você que está sentado no banco, vê alguém, irmãos, eu detesto esse termo, sem mais vontade de cultuar a Deus, eu já outro adjetivo, mas não vou, sem vontade mais de participar das coisas de Deus, meu irmão, isso traz angústia, isso traz, irmãos, desespero ao nosso coração.
É triste uma situação dessa. Pessoas que acham que são crentes pelo simples fato de vir aqui a um domingo. E pronto, acabou, eu não tenho mais compromisso com nada. O que você está lendo? Você está lendo o quê? Eu li há algum tempo um livro, onde o autor, para usar um exemplo, ele citou um exemplo acontecido em Nova York. Ele disse que em Nova York, alguns anos atrás, houve uma greve dos garis. Então, o lixo ficou acumulado na cidade de Nova York. E um morador de classe média alta, quando viu o lixo se empilhando na casa dele, ele teve uma ideia brilhante. Ele conseguiu uma caixa enorme, colocou todo o lixo da sua casa naquela caixa, cobriu aquela caixa com papel de presente e colocou um laço lindíssimo, e colocou em frente à casa dele com a ajuda de outra pessoa e ficou lá de cima olhando. Não demorou 5 minutos. Uma pessoa, um desavisado, parou no carro, pegou aquela caixa, colocou num reboque e levou para a casa dele. Levou o quê? Lixo. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Você tem que concordar comigo numa coisa. Esse discípulo que saiu para colher essa planta, esse discípulo que foi atrás desse cozinhado de alguma coisa, ele tinha com certeza disponibilidade. Esse discípulo, ele tinha prontidão. Esse discípulo, ele tinha sinceridade. Você não pode negar isso. Ele tinha vontade, e a vontade dele era boa. Porém, faltava a esse discípulo do profeta discernimento e sabedoria. Ele olhou para aquela planta e disse o seguinte: é comida. E não era comida, era veneno. O que é que eu trago para nós como ensinamento, tomando como base o verso de número 39? Só sinceridade não basta para você evangelizar. Só sinceridade é insuficiente para você fazer a obra de Deus. Só sinceridade, abra seus ouvidos, não é suficiente para você ser salvo. Há muita gente sincera, perdida nos testemunhos de Jeová. Há muita gente boa, sincera, perdida entre os católicos romanos. Há muita gente boa, cheia de boas obras, pagador de conta, bom pai, boa mãe no espiritismo. Só sinceridade é insuficiente até para ser salvo, quanto mais para fazer a obra de Deus. Amados, há muita gente igual a esse discípulo de profeta, a esse que saiu para apanhar alguma coisa para eles comer. E você me perguntaria por quê? Há muita gente que, na ânsia de matar a fome espiritual, não examina com precisão a qualidade do alimento que ingere, come tudo que vem pela frente. Qual é o resultado de pessoas assim? Morte na panela. Fui pregar em um lugar ali. Quando eu terminei de pregar, um irmão me procurou juntamente com a esposa dele e disse: pastor, eu não sabia até hoje que para a gente ir para o céu é preciso arrependimento. E eu digo: meu querido, você está há quanto tempo aqui? Ele disse: 14 anos. Você faz o que aqui? Ele disse: louvo e canto, canto e louvo, e apresento peça. As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, que tem microfone na mão, mas não sabe o que vai ministrar, não sabe o que vai pregar, tem nome de que vive, mas estão mortos. Essa é uma grande realidade. E sabe qual é o grande problema desse verso 39, ou desse texto por completo? Você pode até morrer de fome, mas para morrer de fome você morre devagar. Muito pior do que morrer de fome é morrer envenenado. Porque você morrer envenenado, você morre mais rápido do que por inanição. O que é que eu estou querendo dizer aqui? A pregação falsa, a profecia falsa, mata muito mais rápido do que aquele que não escuta.
Você sabe qual é a pessoa mais difícil de se converter? Faça um exercício aí com você. Qual a pessoa que você acha mais difícil de se converter? Talvez você diga, o mais rico dos ricos. Ou talvez o mais pobre dos pobres. Eu digo a você que não. A pessoa mais difícil de se converter é aquele que está dentro da igreja, que jura que é salvo e não é. Porque ele pensa que já sabe tudo. Ele parece que já não precisa mais ser ministrado. Ele é pastor da própria vida. Ele preside a própria vida. As decisões dele não são tomadas segundo Deus, como foi aqui aberto com o verso 23. Ele toma segundo o seu coração. E o nosso coração, ele é enganoso. Só para lembrar vocês lembram da teologia, aliás, da unção do riso? Há uma igreja aí que quando você está cheio do Espírito Santo, você cai de rir. Vocês lembram não só da unção do riso, mas do curso de falar em línguas estranhas? Você lembra disso? Você lembra de cair no Espírito? Aonde nasceu isso? Isso nasceu aqui, nesse lugar, no púlpito. Não da nossa igreja, mas na igreja do aeroporto, em Toronto. Nasceu lá e se expandiu rapidamente por Campina Grande. Ainda hoje existe. Veja como mata. E essas pessoas estão lá jurando que são salvas e não são. Isso é muito sério, meus irmãos. Sabe o que eu gostaria de dizer a você? Cuidado, pois a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, mas continua sendo palavra do diabo. Por quê? Porque ele a pega e distorce. Eu vou dizer algo para você que pode lhe chocar. O diabo não está preocupado com sua morte. Ele pouco está linchando para isso. Ele está preocupado de você perder o testemunho. Ele está preocupado de você entrar num lugar como esse e ouvir uma falsa profecia. Ele vibra com isso. Interessante, né? Voltando um pouquinho à igreja de Sardes. Por que não havia perseguição naquela igreja? Meu irmão, não há morte por martírio onde a verdade é negada. Não há perseguição para um grupo de pessoas que não prega, não vive a verdade. Não tem como o diabo perseguir aquele crente falso. Não. Ele vem atrás do verdadeiro. Ele vem atrás da igreja verdadeira. O que me chama mais a atenção aqui, o que eu estou querendo dizer a vocês, é que a Bíblia ela deve ser pregada com fidelidade para levar homens ao arrependimento. Que a Bíblia ela não deve ser pregada para entreter, mas para salvar. Que ela não deve ser pregada, irmãos, ou usada para tornar os homens escravos, mas para torná-los livres. A pregação verdadeira lhe aproxima de Deus como Deus único e verdadeiro. E com certeza ele apresenta a você um Deus único e não afasta você dele. Isso é maravilhoso demais. Mas há outra coisa importante aqui no verso número 39. Olhe para ele. Quando ele diz que então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, ele achou uma trepadeira silvestre e colhendo os frutos encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Sabe o que me chama a atenção aqui, nesse texto? É que a seca castigava Israel de uma forma terrível. Quase toda a vegetação morreu. Não sobrou praticamente nada por conta da estiagem. Mas essa trepadeira silvestre, ela permaneceu. O que é que eu quero dizer a vocês nessa noite? Que a heresia, que a distorção bíblica, ela tem cruzado os séculos. Ela é igual a essa trepadeira silvestre. Satanás ele está com a Bíblia na mão, não para pregá-la de forma correta, mas para distorcê-la. Eu gostaria de dizer a você o seguinte, que a heresia, que a distorção bíblica, ela é antiga. Ela começou lá no Éden, quando o adversário disse o que? A nossa mãe Eva, capítulo 3, verso 1 ao 4,
que ela podia comer do fruto proibido, que aquilo era mentira de Deus, que aquilo não era verdade. Como você vai ser igual a Deus? Ele sempre é assim, ele sempre se apresenta dessa maneira. E eu vou dar um conselho aqui a você. O diabo, ele é muito mais perigoso na sua sutileza do que quando ele se apresenta como um leão que ruge. Ele é muito mais danoso quando ele entra na igreja. Se ele não entra através da imoralidade, ele entra através do falso ensino, e ele distorce desde o Éden. Eu vou dar uma notinha aqui para vocês nessa noite. Talvez você conheça, acho que conhece, a seita dos Testemunhos de Jeová. Ela nasceu em 1870 e está até hoje. Um dos ensinos da seita Testemunho de Jeová é que Jesus Cristo foi criado, que Ele não é Deus. Já isso aí a torna uma seita. Mas interessante, essa heresia ela não é de 1870. Essa heresia que fala-se que Jesus não é o Filho de Deus, que Ele foi criado por Deus, ela data, sabe de quando? 1600 anos atrás. Onde ela nasceu? Ela nasceu na igreja de Alexandria. E esse estudo maligno foi fruto da mente de um presbítero chamado Ário. Esse estudo ganhou o nome de arianismo. Ou seja, a crença errônea de que Jesus Cristo não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, e que Ele foi o primeiro ser criado por Deus. Essa heresia ela vem perpetuando através dos séculos. E hoje ela chega com cara de piedade na sua porta, com duas pessoas extremamente educadas na sua porta, que pedem para entrar, para falar com você e lhe afirmar com todas as letras que Jesus Cristo não é Deus. E esse ensino é diabólico. Veja como ele é sutil, esse ensino. Eu lhe diria uma coisa interessante aqui nessa noite. Qual o grande problema, irmão, da igreja evangélica hoje? Me perdoe. Nós somos analfabetos de Bíblia. Essa é a grande realidade. Nós somos ávidos, nós somos loucos por corrente de prosperidade, por corrente, por exemplo, de 10 sexta-feira, para você alcançar alguma bênção. Se falhar uma, você já perdeu a bênção. A gente é louco por essas correntes. Nós somos ávidos por campanha de milagres, mas infelizmente nós não queremos sentar para aprender. Esse é o grande mal da igreja evangélica hoje. Interessante, né? Eu ouvi alguém dizer o seguinte, querendo justificar o seu pecado, disse o seguinte: Freud ensina que os nossos problemas eles não são gerados em nós mesmos, mas gerados fora de nós, nos outros. O que essa pessoa estava querendo me dizer? Ele estava querendo me dizer que nós não somos culpados nem responsáveis morais, mas nós somos vítimas. Interessante, né? Que a Bíblia diz exatamente o contrário. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos um gigante. Sabe qual é o nosso grande nome? Pecador. Graças a Deus hoje, justificados pela graça, alcançados pela cruz de Cristo, mas o nosso nome é pecador. Deixa eu dizer algo aqui para você. Eu creio na existência do diabo, eu sei que ele é tentador, mas nem tudo é culpa dele. Permita-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Há muitos ensinos errôneos dentro da igreja. Eu vou lhe convidar, por gentileza, a ir lá para o Novo Testamento, no texto que, na carta que o pastor James está expondo para nós aqui. Vá para Gálatas, por gentileza. Capítulo 5. Versos 19 e verso 20. Olha o que o texto sagrado nos diz. Capítulo 5 de Gálatas, verso 19 e verso 20. Olha o que ele diz:
Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os prevenis, que os que praticam tal coisa não herdarão o reino de Deus. Por que eu li esse texto? Porque há muitas pessoas que se dizem cristãs com essas práticas. E o que mais me causa assim espanto é você dizer que um crente, que um cristão está possesso de um espírito imundo, ou mesmo não cristão, e por essa razão ele está em práticas imorais. Deixa eu lhe dizer algo aqui. O diabo não tem nada a ver com isso. A Bíblia retrata aqui de forma clara. É obra da carne. As pessoas que estão envolvidas nesses tipos de coisas não necessariamente estão possessas, mas é rebelião contra Deus. É obra da carne, é inimizade contra Deus. O que me choca, irmãos, é ver campanha de libertação em casa de crente. Oh, meu irmão, se a palavra de Deus diz em 1 João 3,8, por isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Você não precisa de fetiche, você não precisa de sexta-feira, estar de branco, você não precisa de ir para monte. Conhecereis a verdade e o quê? E a verdade vos libertará e você será livre. O que essas pessoas precisam não é de exorcismo, elas precisam de arrependimento. Ai, pastor, viveu por aqui, hoje está na prostituição. É o diabo? É não, é rebeldia, é inimizade contra Deus, né? Não há necessidade de exorcismo, de campanha de 7 sexta-feira, precisa de arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque onde o Evangelho chega, onde a luz de Cristo chega, as trevas são expulsas. Ponto final. Outra questão que muito me choca, a questão dos nomes próprios. Ô irmãos, como nós somos místicos. Por que eu estou dizendo isso? Claro que ao escolher o nome para o seu filho, você deve ter critério na escolha do nome. Mas há pessoas que acham o seguinte, acham que tem base bíblica para dizer que o nome em si pode atrair uma maldição, e da mesma maneira que um nome bonito, um nome bíblico pode garantir bênçãos automáticas. Deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Isso é misticismo. E eu vou lhe provar biblicamente. Você sabe o que significa o nome Absalão? Filho de Davi, pai da paz. Matou seu irmão, quase mata seu pai, levantou-se para tomar o reino dele. Paz era o que não existia na vida de Absalão, e o nome não conseguiu mudar. Judas, o Iscariotes. Você sabe o que significa o nome Judas? Louvor. Se era uma coisa que não tinha nos lábios de Judas, era louvor, porque na realidade ele era um traidor. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, um homem chamado Apolo. Estão lembrados? Pregador do evangelho, por exemplo, lá em Corinto. Sabe o que o nome Apolo significa? Destruidor. Contudo, ele era um poderoso pregador da palavra. Estão lembrados daqueles 3 amigos de Daniel, que tiveram os nomes transformados em Sadraque, Mesaque e Abidnego? Todos 3 divindades do mundo babilônico. Na realidade, quem era aquele povo? Quem eram esses 3 homens? Mudaram o nome deles para deuses pagãos, para adorar deuses pagãos, mas não conseguiram mudar o caráter. Não mudaram o testemunho. Veja como muitas vezes a gente come farelo pensando que estamos comendo trigo.
Portanto, deixa eu dizer algo aqui a você. Marcos 16:15. Vão por todo mundo e pregue o evangelho em toda criatura, a toda criatura. Mas, por favor, comece na sua casa. Estou já partindo para o final. Verso 41. Mas Eliseu disse, quando gritou, morte na panela, homem de Deus, né? Que eles não puderam comer. Verso 41. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Meus amados irmãos, infelizmente hoje a gente chega em algumas igrejas, a gente não sai da igreja com farinha. Entenda que farinha aqui é uma metáfora para a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas saem da igreja com rosa ungida, com toalhas, com algum apetrecho. Há até cristãos que acham que Jesus vai libertar o parente dele se levar uma peça de roupa, dado um nó, e colocar no altar diante de um pastor. Veja que qualidade de igreja nós temos. Isso para mim é candomblé gospel, macumba gospel. De evangelho não tem nada. Por que isso acontece, pastor? Porque isso é veneno. Isso não é trigo, isso é sopa rala de ossos. Isso não é alimento. Interessante que Eliseu disse, traga a farinha. E trouxeram a farinha. Ele colocou naquela panela que era grande. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Hoje eu meditava à tarde, na realidade eu terminava de meditar à tarde para pregar para vocês hoje à noite. E me veio uma lembrança. Muitas vezes perdido no mundo, com o diabo dizendo no meu ouvido, se mate que não tem mais solução para você. Eu me sentava em frente à pracinha do amor ali no Serrotão, bêbado, sem esperança nenhuma na vida, prestes a tirar a vida. Mas uma figura que eu não sei o nome, sempre falou comigo sem abrir a boca. Era um crente. O mesmo terno preto, a mesma camisa branca e uma gravata preta. Com as duas filhas pegadas na mão e a mulher de lado. E eu, na minha loucura, olhava para aquele homem, sabe o que eu dizia? Deus, eu quero ser como ele. Me faz como ele, Senhor. Eu chegava em casa e eu dizia à minha esposa, ela está aqui, pergunta a ela. Um dia eu vou ser crente, porque eu vi aquele homem. E ela dizia, vai só. E o joia. Não era não, Retiro? Você está me entendendo? Aquele homem nunca pregou para mim, mas o que eu via nele eu queria para mim. Talvez muita gente no seu trabalho, na sua casa, onde você mora, ainda não quis, pelo menos, experimentar um pouquinho de Cristo, porque talvez falte testemunho em mim e em você. Vamos adiante. Por que farinha, pastor? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, porque a palavra de Deus ela é fiel, porque a palavra de Deus ela é pura, porque a palavra de Deus ela é límpida. Irmãos, a palavra de Deus ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus ela é mais doce do que o mel. É por ela que nós somos vivificados, fortalecidos. Nela nós encontramos não só força, mas nela também nós encontramos conselho. Estou já terminando. Mas eu gostaria de dar um conselho aqui a pessoas que querem ir para o seminário, que querem talvez ser um pastor, que querem ser um evangelista, que querem ser um pregador da palavra, enfim. Eu tenho um conselho para lhe dar. Técnicas ajudam muito,
mas pode lhe tornar apenas um orador. Se você verdadeiramente quer ter autoridade para pregar, você precisa conhecer essa farinha. Você precisa conhecer essa palavra. Sabe por quê? Porque onde não há profecia, o povo se corrompe. Em outras palavras, parafraseando, onde não há palavra de Deus, o povo se corrompe. Interessante, né? Um conselhinho para você. Onde a Bíblia não tiver voz, não tenha ouvidos. Pode ir embora para casa. Você faz mais proveito. Terminar agora, queridos. Algumas aplicações para nós nesse texto. Primeiro, o que é que você está pegando lá fora e trazendo para dentro da sua casa? O que é que você vai buscar lá no mundo e traz para dentro do seu coração? Esse discípulo, ele pensou que estava trazendo vida, mas ele estava na realidade trazendo morte. Ele estava pensando que estava trazendo coisa boa, mas ele trouxe veneno. Lembre-se de Acã, pagou um alto preço porque trouxe veneno para dentro da sua casa. O que nós estamos trazendo para dentro do nosso casamento, o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, o que nós estamos trazendo para dentro da nossa vida, o que nós estamos trazendo. Segunda aplicação: com que você alimenta a sua alma? Deixa eu dizer algo aqui para você. YouTube mata. Pregação em YouTube herética mata. Mata igual a veneno. Facebook mata. Rede social tem acabado com a vida de muitos. É veneno. Terceira aplicação. Graças a Deus que ainda há profetas verdadeiros. Graças a Deus que ainda há igrejas verdadeiras. Deixa eu lhe dar um conselho. Procure ajuda. Procure pessoas que possam lhe aconselhar. Visite essas pessoas, peça conselho, peça ajuda. Interessante, né? Logo que houve morte na panela, houve um grito. E eles procuraram quem? Eliseu. Olha, irmãos, a amizade influencia para o bem, mas a amizade também influencia para o mal. Não existe amizade neutra. Não existe. Você é influenciado por ela. Outra aplicação aqui nessa noite. Para você que está aí. Quem está gritando na sua casa? Morte na panela. Quem é que está gritando? Será que você tem gritado com seus filhos? Essa crença não dá. Essa amizade não dá. Essa situação não dá certo. Quem tem gritado em sua casa, morte na panela? E eu quero dizer a você, quem lhe alerta de morte na panela é seu amigo. Pode contar com essa pessoa. Alguém gritou morte na panela, interessante, eles pararam de comer. Eles não foram comer mais. Quem está gritando na sua casa? Outro conselho aqui, irmãos. Não é porque você está com fome que você vai saborear os manjares do diabo. Misericórdia. Como tem gente morrendo de fome na igreja, irmãos. Eu não estou dizendo de fome literal. Mas há pessoas que qualquer situação que é apresentada do diabo para ele diz, é de Deus. E se agarra com essa situação. Isso vai relacionamento. Isso vai tempo. Né? O diabo tem nos apresentado os banquetes dele. A gente diz, é de Deus. E se agarra com ele. E na realidade nós estamos morrendo.
se acabando espiritualmente, trazendo morte para dentro da nossa casa, da nossa vida. Deixa eu te dizer algo aqui a você. Sabe o que me alegra muito nesse texto? Só há uma coisa que pode tirar o veneno de dentro da nossa casa, de dentro do nosso coração. Interessante aqui que farinha para tirar veneno, não é? Que coisa contraditória. Farinha, pastor. Da mesma forma é a Bíblia. Às vezes a gente acha que o nosso parente precisa de terapia. Às vezes precisa mesmo. Mas cheio de pecado, a gente diz, precisa de um psicólogo. Cheio de pecado, vá ouvir música. Cheio de pecado, vá meditar. Cheio de pecado, vá viajar. Só tem uma coisa que pode tirar o veneno, o pecado, de dentro dessa pessoa. Chama-se a palavra de Deus. Quando ela é pregada e realmente é recebida, essa pessoa é liberta. Por favor, não continue comendo veneno. Não continue comendo veneno. Com certeza, Deus tem outra direção para você. E essa direção é a palavra. Sempre é ela que dá essa direção. Louvado seja Deus por isso.